uma redução da força muscular. Quando a gente faz uma ecografia antes e após o exercício excêntrico, né, aqui foram feitas 3 séries de 10 reflexões excêntricas, máximas de flexões do cotovelo, no estudo de Nozack e Newton. Observe que há um aumento da espessura de 24 milímetros para 28 milímetros nas imagens de ecografia, e observe que o padrão de ecogenicidade, ou seja, o quanto eu tenho de claro aqui, aumenta muito mais nessa condição após o exercício. Então, isso significa que eu tive efetivamente rupturas de estruturas que causaram, na verdade, essas microlesões que podem ser quantificadas. Eu posso quantificar isso. Nós temos trabalhos sendo realizados hoje no laboratório, o professor Ronei trouxe um pouco desse tipo de trabalho e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos em colaboração. Bom, a premissa do treinamento excêntrico diz o seguinte: um exercício excêntrico causa uma alta tensão nas fibras, isso provoca dano muscular, há um processo de regeneração desse dano, há, portanto, uma adaptação estrutural que leva a uma adaptação funcional em um ganho de força. Nós estamos trabalhando já há alguns anos, são quase 10 anos que a gente vem trabalhando com a parte do exercício excêntrico, eu já falei um pouco antes, também a Clarice começou inicialmente trabalhando nessa parte do exercício excêntrico. E a gente mostra, então, que há realmente um ganho, que ele é específico, respeitando aqueles princípios que eu falei agora há pouco. O ganho foi exatamente na velocidade angular de treinamento e eu tive um ganho nas 2 velocidades adjacentes à de treinamento. Então, realmente, eu tenho capacidade de adaptar. E entender o exercício excêntrico, para mim, foi importante para que eu pudesse entender como é que era esse processo de treinamento e que tipo de adaptação ele provocaria, ao invés de pura e simplesmente pegar indivíduos que já fizeram as suas adaptações e comparar esses grupos. Então, para mim, foi fundamental entender o mecanismo de maneira longitudinal. Além do músculo, eu falei dos outros tecidos, vejo que o exercício excêntrico ele provoca do pré-treinamento para o pós-treinamento. Aqui eu tenho a força no tendão e aqui eu tenho, na verdade, o quanto esse tendão ele se deforma. Então eu queria chamar a atenção só para uma questão aqui, que é a inclinação dessas 2 linhas aqui. Veja que a linha vermelha está mais inclinada do que a outra linha que está menos inclinada. A inclinação aqui, ela representa a rigidez, a gente chama de stiffness em inglês, é a rigidez do tendão. Veja que o exercício excêntrico ele provoca um aumento na rigidez do tendão. Então existe uma complementaridade entre os nossos tecidos de movimento quando eu tenho exercício. Então, quando eu adapto o músculo, eu também vou adaptar o tendão, eu também vou adaptar o osso, eu também vou adaptar a cartilagem. Então, existe essa complementaridade entre todas as estruturas internas do nosso organismo. Nós avaliamos um pouco dessa adaptabilidade, então esses aqui são dados ainda não publicados, da tese do Bruno, que nós recentemente agora finalizamos a análise. Então, aqui eu tenho a espessura do músculo, pré-treinamento e depois medida 4 semanas, depois de 4 semanas de treinamento excêntrico, 8 semanas e 12 semanas. Vejam que há um aumento na espessura do músculo, que a gente pode, na verdade, ver aqui nessas imagens. Então, se eu olhar essa espessura aqui do reto femoral, eu vou ver que ela é menor do que essa espessura. O mesmo acontecendo para o vasto lateral aqui, aqui é maior a espessura do que aqui. Então, há um aumento da espessura naturalmente. Se eu medir a área de seção transversa anatômica, eu também vejo que acontece o mesmo processo. Os percentuais são um pouquinho diferentes entre quando a gente mede a espessura ou a área de seção transversa anatômica, mas o comportamento é o mesmo de ganho de estrutura, o ganho na estrutura do meu músculo. Quando a gente olha a força, agora vendo a questão funcional, eu também ganho força. Aqui eu tenho a força isométrica, então uma força sem que haja movimento. Aqui eu tenho a força concêntrica, enquanto há encurtamento do músculo. E aqui embaixo eu tenho a força excêntrica, aquela em que há o alongamento do músculo. Depois de treinar excentricamente, vejo que o percentual total de ganho aqui, que é quase 30% no treinamento excêntrico. Quando eu meço o quanto eu ganhei de força isometricamente, eu tenho um percentual menor aqui, em torno de 24%. E quando eu meço concentricamente, eu vejo que esse percentual é praticamente a metade daquilo que eu tive no treinamento excêntrico. Isso aqui mostra exatamente a especificidade do treinamento. Eu treinei excentricamente, eu ganho mais excentricamente. Então, há uma adaptação na estrutura que faz com que o ganho seja específico. Então, o exercício excêntrico é um excelente modelo para entender a plasticidade do treinamento e ao uso aumentado. E foi por esse motivo, então, um dos modelos que nós optamos, na verdade, por estudar. O segundo modelo que eu queria trazer para vocês, é um modelo que a gente vem trabalhando há 7 anos. Ele começou, na verdade, com o objetivo de identificar as diferenças na arquitetura do músculo e na função do músculo entre um programa tradicional,
versus um programa de movimento precoce de reabilitação após o reparo do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, né, é o maior tendão que nós temos no nosso corpo e é aquele que está submetido a maior carga, inclusive nas nossas atividades de locomoção, né, e existe uma parcela da população que é acometida exatamente por essa ruptura. Aqui vocês têm uma imagem de ressonância magnética vendo a continuidade ali do tendão, né, bonitinho, não tem nenhum problema. Aqui vocês já veem a presença de fluido, mostrando a separação, na verdade, dos dois cotos tendinosos, exatamente pela ruptura do tendão. O que se faz quando se rompe um tendão de Aquiles? Geralmente tu imobiliza o indivíduo durante 6 semanas, né, com uma tala, na verdade, gessada. Né? Isso provoca, na verdade, uma redução no sistema musculoesquelético, e a gente apresentou um pouco desse trabalho já no Congresso Internacional na área de traumato-ortopedia o ano passado. E uma das coisas importantes em relação ao modelo de imobilização, né, nós também publicamos recentemente dados que mostram que 2 semanas de imobilização após um entorse do tornozelo provocam uma redução, na verdade, na capacidade de produção de força dos grupos musculares que atuam, né, sobre o nosso tornozelo. Então, existem evidências também a nível do tendão, né, mostrando que 9 semanas de imobilização, aqui eu tenho a força em função da deformação relativa desse tendão, quantos por cento ele se deforma. Vejo que esse é um tendão normal, saudável. Esse aqui é um tendão, na verdade, que sofreu 9 semanas de imobilização. Isso aqui foi feito, na verdade, com macacos. Né? Observe que aquela região linear que eu falei para vocês, que representava a rigidez, vejam como reduz a rigidez, e aqui é o ponto de falha do tendão. Isso aqui é um teste mecânico, né, feito então com espécimes com modelo animal. Vejam que o ponto de falha de um tendão controle é muito maior do que o ponto de falha de um tendão imobilizado, que é praticamente 1/3, né, daquela força máxima do tendão controle. Então há uma redução nas propriedades mecânicas com a imobilização. Portanto, imobilizar não é bom. Então nós queríamos, na verdade, propor um método em que eu pudesse reabilitar esses pacientes sem que eles tivessem que ficar 6 semanas com uma tala gessada. Então, existe uma série de evidências, na verdade são sugestões, não evidências, de alguns cientistas, que dizem que o movimento precoce dos tendões suturados produz estímulo mecânico para o tendão, reduz os efeitos deletérios da imobilização, acelera o processo, né, de recuperação, né, desse tendão, e eles dizem que o exercício pode influenciar a estrutura do tendão, a composição química e as propriedades mecânicas. Só que não são muitos os estudos que demonstraram evidências desse fenômeno. Então o nosso objetivo foi o quê? Foi comparar parâmetros funcionais, né, e a arquitetura de um músculo desses, né, que é um dos principais flexores plantares, que é o gastrocnêmio medial, nesses pacientes. E nós tivemos 2 grupos. Um que foi submetido a um protocolo tradicional, outro que foi submetido a um protocolo acelerado, por assim dizer, de reabilitação depois da cirurgia. Né? A nossa hipótese, o grupo que participou, na verdade, do protocolo acelerado, deveria mostrar melhoras, tanto na função quanto na estrutura, nesses parâmetros funcionais e estruturais, comparado com o grupo que fez, pura e simplesmente, a imobilização do segmento. Então, aqui mostrando, na verdade, o que acontece nesse tipo de lesão, né, mostrando que há uma ruptura completa, né, do tendão. O médico, então, ele tem que pegar e fazer a sutura dos cotos tendinosos, e aí depois, assim, agora eu vejo que voltou a continuidade entre os tecidos. Bom, a nossa preocupação qual era? Como é que eu vou colocar um tecido que recém foi rompido, que eu fiz uma sutura, sob uma carga mecânica e sem que ele venha a se romper novamente? Então, esse foi talvez um dos nossos desafios. Né? Então, o que nós fizemos? Nós, na verdade, levamos para dentro da sala de cirurgias um dinamômetro, e com esse dinamômetro nós pressionamos, então, na verdade, o pé do paciente em dorsiflexão, e aqui nós registramos qual é a força que está sendo gerada com a pressão que eu estou fazendo sobre o pé do paciente. E eu faço isso até enxergar uma tensão, na verdade, ocorrendo ali na minha sutura. Então eu sei que aquela tensão ela foi pequena o suficiente para não causar a ruptura daquele procedimento cirúrgico. Então, bom, o que a gente faz depois disso?